Vocês já acharam aí? Marcos, capítulo 16. 1. Posso ir? Marcos 16, verso 1 e 2 apenas, uma leitura bem sucinta. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E, bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, pois nós estamos numa igreja e aqui nós costumamos orar. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua presença nessa casa, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Te agradecemos por essas portas abertas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui debaixo da tua unção, debaixo da tua graça, Pai. E nós estamos sedentos para ouvir da tua palavra, Senhor, sedentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, Pai. Deus querido, contempla cada coração que aqui entrou, Pai. Contempla cada pessoa que aqui esteve, Pai. E, Senhor Deus Todo-Poderoso, repreendemos todo espírito contrário, Pai. Todo ladrão da palavra, Senhor. E, Senhor, te pedimos que o Senhor venha, Pai, a contemplar cada coração, Pai, e abrir as janelas do céu sobre esse lugar, Pai, para que nós possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês que de repente vocês chegaram aqui que vocês ainda não sabem. Mas existe sobre as nossas vidas, nós que servimos a Jesus Cristo, uma série de promessas, queridos. Nós estamos, Senhor, queridos, regados, nós estamos mergulhados em uma rede de promessas que está guardada no altos céus para nós, que está esperando a liberação do céu para que nós possamos contemplar a nossa vitória. Existe algo que foi comprado na cruz do Calvário para cada um de nós, que foi comprado num dia muito especial através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. De repente você entrou aqui nessa noite se esquecendo do preço que foi pago por você e por mim. Que quando eu digo isso, eu digo por todos nós, pois nós que aqui estamos carecemos da graça de Jesus Cristo, precisamos e ansiamos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário todos os dias, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Jesus Cristo vivendo e tecendo o nosso caminho, nós nada podemos fazer. Existe algo que foi conquistado na cruz do Calvário que vai muito além das promessas que nós vamos contemplar nessa terra dos viventes. Existem promessas sobre a sua vida e sobre a minha, mas existe uma que é muito especial, que é a paz que transcende todo entendimento. Existem certos momentos, queridos, que eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive o desprazer de passar, que existem certos momentos que nós ficamos revoltos em situações que nós não sabemos como nós vamos enfrentá-la, nós não sabemos o que nós vamos fazer, nós não sabemos como devemos nos levantar mediante aquela situação. Mas aí nós temos que trazer à memória aquilo que pode nos trazer a esperança. E isso está escrito na palavra de Deus, que nós teremos a paz que vai transcender todo entendimento. Mas existem certos momentos que nós gostaríamos um pouco, eu queria contemplar e trazer um pouco da sinceridade de vocês. Existem momentos que essa paz nos falta. Sim ou não? Sim. Existem momentos que parece que essa paz descola de nós, e se podemos ser um pouco mais honestos, é quase que o tempo inteiro. E aí nós nos jogamos na comida e ficamos ansiosos e descontamos na comida, descontamos na televisão, descontamos no exercício físico, descontamos numa série de coisas. Mas a bem da verdade é que o que vem sobre nós é uma ansiedade tão grande que nós nos esquecemos da paz que excede todo entendimento. Isso não quer dizer ausência de guerras. Isso não quer dizer que vai ter momentos em que nos faltará a paz, mas essa paz eu quero que você entenda, ela não é algo sobrenatural, ela não é algo que nós tomamos como uma dose de remédio, ela é uma coisa que precisa ser regada, ela é uma coisa que precisa ser doutrinada, ela é uma coisa que está ali presente na nossa vida, mas que ela precisa ser chamada para nós. Existem certos momentos que, permita-me aqui ensinar alguma coisa, quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém, mas existem certos momentos que nós temos que parar e falar assim: meu Deus, o Senhor prometeu na tua palavra
a paz que excede todo entendimento, e é nisso que eu vou me agarrar. Existem certos momentos que só o que nos resta é a promessa. E que promessa foi essa? Que eu teria a paz que transcende todo entendimento. E aí eu queria que você catucasse o irmão, falasse com o irmão aí do seu lado, perguntasse para ele: você já passou por momentos de guerra? E aí eu queria que você perguntasse para ele: você está passando por um momento de guerra? Existem momentos que nós passamos pela guerra, queridos. Existem momentos que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Existem momentos que nós adentramos na sala do trono e nós sentimos a falta do rei. Existem momentos que nós levantamos as nossas mãos e parece que nós não conseguimos tocar os céus. E existe nesse momento uma coisa só que nos guarda, que é a fé e a promessa. Nesse momento só o que nos resta é erguer as mãos ao céu e pedir a piedade de Deus. Nesse momento só o que nos resta é dobrar os nossos joelhos e trazer à memória aquilo que pode trazer a esperança. E é nesse momento que nós começamos a regar a nossa fé e aquilo que está guardado no nosso coração. E nós falamos para Deus: Deus, eu fico com a tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que me cerca, o exército contrário que me cerca, mas eu fico com a tua palavra, Pai. Existe algo se levantando contra mim, mas eu fico com a tua palavra. Existe algo vindo contra a minha pessoa, mas eu fico com a tua palavra. E a tua palavra me garante que mediante a isso tudo eu teria a paz que transcende, que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento, ela diz algo que é o seguinte: você entende uma coisa, mas a paz ela excede ao que você entende. Você olha para algo, mas a paz ela vai além daquilo que você está olhando. Isso é a paz que excede todo entendimento, que transcende o seu entendimento. É você não ver o que está acontecendo, mas você fala: eu quero ter paz, eu preciso ter paz, eu não consigo alcançar a paz. Mas você fala assim: meu Deus, me ajuda a ter paz. Eu não sei quantos aqui nessa noite precisam dessa paz, mas eu queria que aqueles que precisam levantem as suas mãos para os céus, pois é um sinal de rendição que Deus vê quem precisa. Deus, quando pergunta para quem precisa do milagre, assim: o que queres que eu te faça? Não é porque Deus é um cidadão sádico que quer ouvir da sua boca a necessidade, é porque para Deus tratar de algo, Ele precisa da confissão. Quando a gente chega no médico, geralmente o médico fala: olha, no que eu posso te ajudar? Por quê? Porque o médico precisa que você exteriorize o que você está sentindo. E aí me permita aqui só fazer um adendo. No outro dia eu tive o desprazer novamente de ir ao hospital. E eu estava um pouco torto, porque eu tive um problema de coluna. Porque não parece, mas eu já sou meio velho. Posso ouvir um amém? Porque eu não pareço? Obrigado. Aí travou as costas. Eu cheguei no pronto-socorro escorado num rodo, porque eu não conseguia ficar em pé. A médica me olhou torto e falou: qual é o seu problema? O que eu posso te ajudar? Aí eu falei para ela: eu não vim lavar o hospital com esse rodo, minha senhora. Eu estou com um problema de coluna. Ela fez isso porque ela é uma sádica? Não. Ela fez isso porque ela precisava ouvir de mim qual era o problema que eu estava tendo. E o processo com Deus não é muito diferente. Deus te conhece de dentro para fora, sim ou não? Sim. Deus sabe de cada um dos seus problemas, sim? Sim. Mas Ele precisa que você fale. Porque quando você fala, quando você grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele já sabia que existia um homem padecendo naquele caminho. Mas Jesus, Ele precisa ouvir do teu clamor, Ele precisa ouvir do teu louvor, para saber aonde Ele quer que Ele atue. Porque Deus, Ele só entra onde Ele é convidado. E se você convidar a Deus para entrar na sua vida em determinada área nessa noite, Ele vai entrar, Ele vai sarar, Ele vai te curar. Mas Ele precisa que você fale para Ele aonde você precisa da paz, para exceder o seu entendimento. O seu entendimento é qual? Eu vou morrer. Esse é seu entendimento. O seu entendimento é qual? Olha, eu vou morrer preso nessas correntes. Eu vou morrer preso na droga. Olha, eu vou morrer sendo tentado por esse tipo de coisa. Eu jamais terei paz, porque o meu entendimento diz que eu
não terei paz. Mas se você, a partir de hoje, de repente, de maneira que transcenda o seu entendimento, comece a viver da promessa que lhe foi dada, da paz que transcende todo entendimento. E você começar a falar: Deus, eu preciso dessa paz. Deus, eu anseio por essa paz. De confiar naquilo que o Senhor me prometeu. Deus, Ele é homem para cumprir a promessa que Ele te entregou um dia. E entenda que com esse povo aqui que nós lemos nesse texto, não era diferente. Deus, Jesus Cristo, havia falado com essas mulheres e com essas pessoas. Deus, Jesus Cristo, havia feito uma promessa para essas mulheres, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para com todos aqueles que andavam junto com eles. Eles conheceram Jesus Cristo face a face. Eles andavam junto com Jesus. E tudo aquilo que eles recebiam vinha direto da boca de Jesus, ou vinha direto da boca daqueles que pregavam acerca de Jesus. E Jesus Cristo fez várias promessas para esses homens. Eu não sei quais foram as promessas que Deus te fez. Eu não sei qual foi a coisa, a situação, a palavra que um dia Deus deu para você. Mas eu queria mais uma vez que você, de maneira amigável, olhasse para esse irmão aí que está do seu lado e falasse para ele: meu querido, minha querida, você tem promessas sobre a sua vida. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus um dia levantou alguém que fez um apelo, e você levantou a mão no seu lugar e aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daquele momento o véu foi rasgado na presença dele. Deus começou a te conhecer mais perto ainda, se você me permite esse assassinato ao português. Deus começou a olhar para você de maneira especial. Você saiu da posição de criatura para filho. Você começou a ser olhado com olhos especiais. E naquele momento que o véu foi rasgado na sua vida, Deus liberou sobre a sua vida uma série de promessas. E muitas dessas promessas já foram cumpridas. Eu posso ouvir um amém ou glória a Deus por conta disso? Existem coisas que Deus te prometeu, que Deus falou que ia fazer e que Ele já cumpriu. Existem coisas que Deus falou que ia te entregar e que já te entregou. Existem coisas que Deus falou que ia fazer e que Ele já fez. Então, como sinal de gratidão àquilo que Deus já fez na sua vida, se você não tem nada para agradecer, deixa eu te lembrar, você está de pé presente nesse lugar. Então, por favor, ergue as suas mãos aos céus por tudo que Deus já te deu e agradeça por tudo aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Quem trabalha aqui no hospital sabe melhor do que eu estou falando. A gente, quando chega no hospital, a gente tem uma injeção de realidade. E a gente vê como a gente não tem problema. O que nós temos são obstáculos. Problema está aquele cidadão lá que ele tem problema. Aquela pessoa, de repente, que está deitada com tubo em tudo quanto é lugar, ela não tem um obstáculo, ela tem um problema. Você e eu, nós temos obstáculos a serem supridos. É verdade. Nós temos situações que se levantam contra nós, nós temos situações que se achegam contra nós. Sim, é bem verdade, sem prenúncio. Mas nós temos um autor da nossa fé. Nós temos o consumador da nossa fé. Nós temos aquele que nos sustenta, que nos livra e que nos guarda. Nós temos a nossa esperança que há de ser firmada no trono do Altíssimo, que é aquele que nos resgata. Nós temos o nosso olhar fito em Jesus Cristo, que mesmo quando tudo diz que não, existe uma voz que nos encoraja a prosseguir. Existem promessas, eu vou bater nessa tecla bastante, que foram colocadas na sua vida e que por algum motivo na sua caminhada você se esqueceu. Eu não sei se foi o tempo que foi mortizando. Eu não sei se foi a amargura da vida que foi tirando do caminho a sua esperança. Eu não sei se foi de repente a palavra de um filho que tirou dos seus olhos um brilho, quando você de repente trouxe o seu filho para ser consagrado nesse altar, e você quando olha para o seu filho, você pensa: meu Deus, eu consagrei meu filho naquele altar, e olha para esse farrapo, mano. Existem situações que de repente se sobrepõe à sua vida e começa a te espremer, e você começa a se esquecer da promessa que Deus te fez.
Mas as promessas que Deus te fez, apesar da sua postura, apesar daquilo que você de repente colocou de lado, Deus te fez uma promessa. Você começou, bom, Deus me fez 1, 2, 3, 4, 5, 10 promessas. Nessas 5 aqui eu creio, essas 3 eu vou guardar. Porque isso aqui é tão absurdo, eu não creio que isso vai acontecer. Aí você pega essa promessa e você guarda aqui. Você guarda como se aquela promessa jamais fosse acontecer. E você se esquece daquilo que a palavra, antes de mais nada, te garantiu. Entenda que essas pessoas aqui, esses homens que andavam junto com Jesus Cristo, existia uma palavra de Deus para essas pessoas. Existiam promessas de Jesus Cristo para essas pessoas. E essas pessoas que andavam com Jesus Cristo depositaram em Jesus Cristo uma esperança. Eles achavam que Jesus Cristo iria tomar a coroa do império, colocaria a coroa sobre a cabeça dele e começaria a reinar. Por quê? Esses homens, essas mulheres que andavam com Jesus Cristo, viram Jesus Cristo ressuscitar mortos, sim ou não? Sim. Viram Jesus Cristo curar enfermos, sim ou não? Viram Jesus Cristo multiplicar comida. Viram Jesus Cristo fazer coisas que transcendiam todo o entendimento. E eles começaram a pensar em Jesus Cristo na figura que pegaria em espadas, que duelaria contra o império, e pensaram o seguinte: olha, o império é muito maior do que nós, mas afinal de contas, olha quem está conosco, Jesus Cristo. Se eu tomar uma flechada e morrer, ele me ressuscita, ora. Se o exército estiver do lado de lá cheio de comida e eu começar a passar fome, ele vai fabricar comida para nós. Começaram a depositar em Jesus Cristo como se ele fosse apenas um senhor de guerra. Jesus Cristo, ele entra de maneira triunfante, montado num burrinho. As pessoas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana por aquele que veio nos salvar. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Agora, eu imagino que eles começaram a comentar entre si: olha, agora chegou Jesus Cristo, aquele que vai nos libertar, ele vai atravessar aqui com o burrinho, vai chegar lá no final, vai dar uma tapa na cara do rei e vai colocar a coroa sobre a cabeça dele. Por quê? Porque nós já somos mais do que vitoriosos. Jesus Cristo o que faz? Desmonta do burrinho e vai orar. Qual será que é o sentimento daqueles que depositaram algo em Jesus Cristo, esperando que ele fizesse algo que ele não fez? Frustração. De vez em quando na nossa caminhada cristã, nós passamos por frustrações com Jesus Cristo. Sim ou não? Parece que é pecado, né? A gente fala: ai meu Deus, eu esperava tal coisa de Jesus e a tal coisa não veio. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de orar para alguém não morrer? Ninguém orou. Eu vou orar para minha avó não morrer. E morreu. Qual é o sentimento que permeia? Frustração. A gente de vez em quando, no auge da nossa fé, a gente vai no enterro. Aí a gente chega no enterro, cheio de fé. Aí a gente fala baixinho: levanta. Fala rápido: levanta. A pessoa de vez em quando não levanta. E o sentimento que é permeado por nós, dentro do nosso coração, é a frustração. E a frustração é a maior matadora de fé. Mas entenda que a frustração, geralmente, ela é por conta desse viés, nunca desse viés. Nós depositamos a esperança em certas coisas que jamais foram da parte de Deus para nós. Nós exigimos de Deus certas coisas que jamais foi plano de Deus para nós. Até porque se Deus entregasse para nós aquilo que era desejo do nosso coração, só Deus sabe o que você faria. Só Deus sabe o que seria de você se você fosse rico. Só Deus sabe o que seria de você se você tivesse tudo o que você pede para Deus. Se você tivesse uma grande frota de carros. Só Deus sabe o que seria de você. De vez em quando as bênçãos de Deus não chegam até nós porque Deus sabe o que seria de nós se aquelas bênçãos se achegassem a nós. Deus sabe assim: olha, se esse cidadão aí chegasse a ser rico do jeito que ele pede,
é melhor deixar esse espinho na carne dele, sabe? E aí a frustração nos invade, queridos. E as promessas que realmente Deus nos fez, não as que nós pedimos para que Deus nos fizesse. Entenda bem a diferença. Você pede para Deus uma coisa, mas Deus nunca te prometeu aquela coisa. Deus pode te dar aquilo que Ele te prometeu pela graça e misericórdia dEle. Mas Deus vai te entregar com certeza aquilo que Deus te prometeu. E essas mulheres, esses homens que estavam aqui, eles estavam debaixo de uma promessa efetiva de Jesus Cristo. Uma promessa que estava em transição. Presta atenção. Jesus Cristo, durante sua caminhada, falou quase que de maneira incessante para aqueles que andavam com ele: olha, há de acontecer isso, 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 isso e isso. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí todo mundo, amém, glória a Deus, aê, hosana, bendito é o rei. Ó, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aê, glória a Deus, Deus é muito glória. Quando Jesus morre, a primeira coisa que acontece é todo mundo ficar esperando Jesus ressuscitar. Sim ou não? Não, gente. Primeira coisa que acontece quando Jesus Cristo morre é, cada um foi para um canto, cada um se dispersou, cada um foi para um buraco que lhe cabia. Por quê? Eles não criam na promessa. E isso, de vez em quando, acontece conosco. E aí, como é que você sabe disso? Porque olha só, essas mulheres aqui compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Ninguém vai visitar um túmulo com óleos aromáticos que servia para embalsamar um defunto se sabe que aquele defunto está vivo. Se você faz aniversário e a pessoa chega na sua casa e fala assim: olha, tudo bem? Você tudo bom? Ela fez aniversário, trouxe aqui para você um caixão. Você fala assim: por que um caixão, meu filho? Por que você está tentando trazer um caixão? Está escrito aqui a data. Aqui, a data. Essa data aqui é para daqui a 3 dias. Você está falando que eu vou morrer daqui a 3 dias? Você está querendo dizer? Quando a pessoa vai visitar o túmulo de uma pessoa e vai levando óleo para embalsamar um defunto, é porque ela está esperando encontrar o quê? Um defunto. Agora, se esse defunto, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, falou para essas pessoas assim: olha, eu vou ressuscitar depois de 3 dias. Fez uma promessa para essas pessoas. Aquele mesmo homem que ressuscitou mortos, fez uma promessa para essas pessoas. Aquele mesmo homem que multiplicou comida, fez uma promessa para essas pessoas. Aquele mesmo homem que fez prodígios e maravilhas que não couberam nesse livro, fez uma promessa para aquelas pessoas que ia ressuscitar. E aí elas foram para o túmulo, levando óleo para embalsamar o defunto. Hoje em dia, a gente olha e fala assim: gente, que absurdo. Gente, que absurdo. Compraram óleos aromáticos, ainda era cheiroso ainda, para ungir o corpo de Jesus, embalsamar o corpo dele. Porque Jesus ficou em silêncio 3 dias. Que absurdo. Mas aí, olhando para você e para mim, a gente tem vivido como se as promessas de Deus fossem latentes em nossas vidas? Ou a gente tem vivido igual essas mulheres? Porque se Jesus prometeu que Ele vai fazer uma promessa, Ele vai fazer. Se Jesus prometeu que Ele vai ressuscitar dali a 3 dias, Ele vai ressuscitar dali a 3 dias. Então por que estão levando óleo para embalsamar o defunto se o defunto prometeu que ia voltar? Por que nós estamos vivendo a vida que nós estamos vivendo sem tomar posse das promessas que Jesus nos fez e sem viver do jeito que Ele nos prometeu? Porque existe algo, como eu disse anteriormente, que foi lançado e revelado à sua vida. Então o que falta para você, o que falta para mim, para que nós venhamos a começar a viver como se nós fôssemos realmente pessoas que vivem em função do reino de Deus?
Por que nós estamos levando bálsamo para um defunto se o defunto está vivo e nos fez promessas? Jesus ficou em silêncio para essas pessoas durante 3 dias e elas se esqueceram das promessas de Jesus. Eu não sei quanto tempo Jesus tem ficado em silêncio contigo. Pergunta aí para esse irmão que está do seu lado se Jesus tem ficado em silêncio com ele. Reginaldo, vem para cá, por favor. Quanto tempo Jesus tem ficado em silêncio contigo? Mas entenda que nesses 3 dias que Jesus ficou em silêncio com essas pessoas, havia um propósito. Nesses dias de silêncio, Jesus estava trabalhando. Nesses dias que parecia que Jesus não estava fazendo nada, ele estava verdadeiramente saqueando o inferno, tirando as chaves daquele que achava que era dono de alguma coisa e entregando na mão da raça eleita dele. Se de repente Jesus está em silêncio na sua vida, é porque Jesus tem trabalhado ao seu favor, e quando ele sair para o lugar onde você está, ele vai falar: olha, lembra que eu te fiz uma promessa? Lembra que eu falei que em 3 dias eu ia ressuscitar? Olha aqui, veja os buracos das minhas mãos. Independente da sua incredulidade, independente daquilo que você fez, as promessas ainda estão de pé. Porque entenda o seguinte: essas mulheres, elas foram até o túmulo. Elas foram até o túmulo para embalsamar o defunto, porque elas não criam na promessa. Mas aquele que estava vivo, quando olhou para ela, falou: olha, vocês foram incrédulos, vocês não creram naquilo que eu falei para vocês, mas independente daquilo que vocês creram ou não, eu ainda estou de pé e estou aqui para cumprir aquilo que eu prometi. De repente você guardou a promessa numa gaveta, de repente você se esqueceu daquilo que Deus falou, mas aquele Deus que é vivo, que te prometeu e que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ele lembra exatamente da promessa que ele te fez. Eu não sei quantos aqui têm promessa. Eu queria que você fizesse o sinal para o céu. Quem aqui tem promessa? Quem tem promessa da parte de Deus? Levanta a sua mão para o céu. Quem tem promessa, faça o sinal para que Deus saiba. Qual foi a promessa que de repente você se esqueceu que Deus te fez? O que foi que Deus falou que ia fazer e que de repente ele ainda não te fez? Fala para o Deus nessa noite. Lembra, Senhor, aquilo que o Senhor me prometeu? Realmente a minha fé, Senhor, se esmoreceu, Pai. Realmente a minha fé foi por água abaixo, Senhor. Mas nessa noite eu lembro daquilo que o Senhor me prometeu, Pai. Eu não quero ficar visitando túmulos, Pai, sem crer que o Senhor vai estar de pé lá me esperando, Senhor. Eu lembro da promessa que o Senhor me fez, Pai. Porque nessa noite eu ouvi uma palavra da sua parte. Eu ouvi algo que o Senhor me falou e que fez, Senhor, brotar dentro de mim a esperança novamente, ó Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus vivo, Senhor. Eu vim até aqui com bálsamo porque eu não quis que o Senhor ia ressuscitar, Pai. Mas o Senhor está vivo, está de pé, porque o Senhor fez uma aliança comigo e o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu para mim, Senhor. Reaviva a chama que o Senhor colocou em mim um dia, Pai. E, Senhor, Deus Todo-Poderoso, faz com que eu possa, Senhor, revisitar, Pai, o túmulo, mas crendo que o Senhor está de pé, porque o Senhor é um Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas só... Eu não sei quantos aqui têm promessas que ainda não se cumpriram, mas quem tem uma promessa que ainda não se cumpriu, por favor, se coloque de pé nessa noite. Você que tem uma promessa e anseia que Deus realize em você algo novo. Você que precisa de um toque de Deus nessa noite, porque você tem revisitado o túmulo, dia após dia, noite após noite, para embalsamar o defunto. Mas o defunto diz para você: fui eu que te fiz a promessa, sou eu que estou de pé aqui olhando para você e falando: lembra que eu te prometi? Lembra que eu falei tal coisa? Traz à memória aquilo que pode te trazer a esperança. Lembra daquela promessa que você guardou numa gaveta? Essa promessa ainda está de pé, porque o Deus que existe, o Deus que é vivo, Ele olhou para você nessa noite e te trouxe aqui com um propósito especial de trazer à memória aquilo que de repente você esqueceu. Então vamos orar a esse Deus, para que Ele possa, de maneira sobrenatural, reavivar a fé que de repente você perdeu. Coloque em questão, coloque diante de Deus aquela promessa que Ele te fez e que de repente você esqueceu pelo caminho, que você guardou num bolso dobrada e que você deixou para trás. E querido, essa oração não sou eu que posso fazer por você, porque a promessa que Deus fez a você, Ele fez para você, não
não foi para mim, e você resolveu deixar essa promessa de lado, aquela promessa que Deus te fez, que você já não tem mais esperança. Traz de volta a esperança, traz de volta ela para sua mente. Lembra da promessa que Ele te fez, lembra daquilo que Ele colocou diante de ti. Começa a entrar em juízo com esse Deus. Apresente a Ele as suas causas das promessas que Ele te fez, aquele familiar de se converter, aquela pessoa de vir para a casa de Deus. Fala, lembra, Senhor, lembra daquela promessa, lembra daquilo que o Senhor me falou, lembra da cura que o Senhor me prometeu, lembra do meu familiar que está junto aqui comigo, lembra daquela casa que o Senhor disse que ia me dar, lembra, Senhor, daquela doença que ia embora de maneira sobrenatural. Lembra, Senhor, dessa libertação que o Senhor me prometeu, Senhor. Lembra, Deus, lembra, Senhor, lembra daquilo que o Senhor me prometeu um dia. Lembra, Pai, o batismo que você disse que ia fazer, Senhor. Lembra da porta que o Senhor me prometeu abrir, Pai. Lembra daquela conversão, Senhor. Lembra, Pai, lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor. Lembra esse Deus que é vivo, Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Pai. Eis aqui o teu povo que precisa, alguns, de libertação, Pai. Eis aqui o teu povo, alguns precisam de cura, Senhor. Eis aqui o teu povo, Pai. Alguns precisam apenas de um toque seu, Senhor. Eis aqui o teu povo precisando de um renovo de fé, Pai. Eis aqui o teu povo, Senhor, ansiando pela tua presença, Pai. Eis aqui o teu povo que precisa de uma porta aberta, Senhor. Eis aqui o teu povo, Pai, clamando por ti, Pai. Eis aqui o teu povo, Pai. Contempla cada coração aqui, Pai. Traz à memória a esperança de volta, Pai. Deus querido, Pai amado, foi o Senhor que fez a promessa, Pai. Foi o Senhor que entregou algo especial para essas pessoas, Senhor. Foi o Senhor que um dia, Pai, colocou da tua destra fiel para conduzir cada um que aqui está, Pai. Deus querido, Deus amado, Pai das luzes, Senhor. Traz de volta a esperança aquilo que se perdeu, Pai. Lembra, Senhor, da promessa que o Senhor fez um dia, Pai. Lembra daquilo que o Senhor falou, Pai, e que eu esqueci no meu caminhar, Senhor. Lembra daquilo que o Senhor disse um dia, Pai, e que eu deixei de regar, Pai. Lembra daquela fé que eu tinha, Senhor, e que eu deixei para trás, Pai. Lembra daquele dom que eu tinha, Senhor, e que eu deixei de regar, Senhor. Lembra, Pai. Lembra, Senhor. Lembra dos momentos que nós passávamos juntos, Pai, que nós não passamos mais, Pai. Reaviva a fé que se perdeu, Senhor. Traz de volta a esperança, Pai, que ficou para trás, Senhor. Mas lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra dos louvores que nós fazíamos juntos, ó Pai. Lembra, Senhor. Lembra de quando nós andávamos juntos, ó Pai. Lembra, Deus. Lembra de quando eu ficava madrugada, Senhor, orando na Tua presença, Pai. Lembra, Senhor, de quando eu ficava Te buscando, ó Deus, de maneira incessante, ó Pai. Lembra, Deus, de quando eu pregava o Evangelho, ó Pai, sem vergonha de falar, Senhor, do Teu amor para aquele perdido, ó Pai. Lembra de quando eu tinha esperança, Pai, que eu não ia um dia precisar mais de determinada coisa,Pai. Lembra, Senhor, lembra, Senhor. Lembra de quando meu coração ardia na Tua presença, ó Pai. Lembra, Senhor, de quando eu fazia as coisas, Pai, e não por obrigação, Deus, mas por amor a Ti, Pai. Lembra, Deus, de quando eu olhava, Pai, para o sacrifício da cruz do Calvário e só de pensar na dor da cruz, Pai, aquilo me fazia chorar na Tua presença, Senhor. Lembra, Senhor, lembra do primeiro amor, Pai. Lembra de quando nós estávamos, Senhor, contemplando a Tua face, Pai. Lembra de quando nós Te buscávamos em vigília, Senhor. Lembra, Senhor, de quando nós, Pai, andávamos, Senhor, Pai, Te perseguindo como se fosse no jardim, ó Pai, ansiando em vir a Tua presença, ó Deus. Lembra, Pai, que quando nós, Senhor, Te buscávamos, Senhor, olhávamos para o pecado e rejeitávamos, Senhor. Lembra, Senhor, que quando nós, Senhor, ligávamos para aquele perdido, ó Pai. Lembra, Senhor, lembra de tudo aquilo que ficou, Pai, pelo caminho, Pai. Lembra de tudo aquilo, Pai, que nós deixamos para trás, Senhor. Lembra, Pai, lembra, Senhor, de trazer de volta a esperança aquele que se perdeu, Pai. E quem sabe esse perdido seja eu, Senhor. Quem sabe esse perdido seja esse que esteja ao meu lado, precisando de um toque, Pai. Lembra, Senhor, lembra da aliança, ó Pai. Lembra.